Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá, continuando aí com nossas mini aulas de revisão para o concurso do INSS, né? Vamos falar hoje de um tópico do edital do concurso, se eu não me engano, é o tópico número 5 do edital, né? É a nossa quarta aula, mas é o tópico número 5 do edital, poderes administrativos, o poder hierárquico, disciplinar, regulamentar de polícia, e vamos aproveitar também e falar de abuso de poder. Vamos lá, rapidamente então, poderes administrativos. O que são isso? Olha só. Para alcançar a finalidade de servir ao interesse público, a administração é dotada de poderes administrativos, que são instrumentos. Esses poderes são instrumentais, não são um fim em si mesmo. Poderes, deveres. Então, olha só, essas palavras-chave que eu joguei aí para vocês. Primeiro, poder não é um fim em si mesmo. A administração só foi dotada de poderes pela Constituição e pelas leis para poder realizar a finalidade de servir ao interesse público. Por isso que o poder, esses poderes administrativos, eles são instrumentos, não um fim em si mesmo, tá joia? Tem gente que não entende isso, infelizmente, acha que poder é legal por si mesmo, não é bem assim. E tem outra, notou que está escrito aqui? Poderes, deveres? Aqui é o seguinte, quem estabelece esses poderes é a norma jurídica, tá? É o ordenamento jurídico. Então, ou é a Constituição ou a legislação. No momento que isso está estabelecido, o agente público tem o dever de atuar quando o fato, quando a circunstância assim o exigir. Então, se a legislação e a Constituição Federal dotou certo agente de fiscalização com um monte de poder, na hora que ele esbarra numa conduta dentro da competência de fiscalização dele, ele não vai pensar se deve ou não agir. Ele tem que agir, porque esses instrumentos, os poderes administrativos, não são apenas poderes, são poderes, deveres. Então, o agente público tem a obrigação de agir quando o fato, quando a circunstância assim o exigir. Perfeito? Vamos ver quais são esses poderes? Tá aqui. Quais são os poderes administrativos? O poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e normativo, poder discricionário e vinculado e o poder de polícia. Vamos dar uma rápida olhada em todos esses poderes. Hierárquico primeiro. Sabia a origem da palavra hierarquia? A palavra hierarquia tem origem lá no grego hierosarquia. Hieros, inclusive, derivou depois a palavra herói. Hierosarquia significava comando sagrado. E daí depois isso virou comando supremo até que apenas virou comando superior e foi adaptado para aquela situação de ordens. O que é o poder hierárquico, portanto? O poder hierárquico é órgãos públicos estruturados em uma relação de coordenação e subordinação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o objetivo do poder hierárquico? Ordenar, não sei porque eu esqueci de colocar aqui ordenar, uma ressalva aqui, né? Ordenar, coordenar, controlar e corrigir. É um poder interno, só atua dentro da administração. Então, todo órgão público tem chefe. O que é que faz o chefe? Ele dá ordens, ele coordena seus subordinados. E quando o subordinado estiver fazendo algo inadequado, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar corrigir. Isso é hierarquia. Toda empresa privada minimamente estruturada tem que ter linha de comando, perfeito? O Estado é gigantesco, hierarquia é extremamente importante para a organização estatal. Daí é o seguinte, notou aqui a palavrinha final? Corrigir? O que é que faz o poder hierárquico? Ordenar, coordenar, controlar e corrigir. Daí o chefe está mandando corrigir e o subalterno não corrige. Daí nós vamos sair do poder hierárquico e vamos lá no poder disciplinar. Faculdade de punir. Então, quando você fizer o seu estudo específico da Lei 8.112, né, o Estatuto do Servidor Público Civil da União, você vai esbarrar lá num pedacinho, né, o processo disciplinar. Você vai estudar advertência, suspensão, demissão, que mais? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função de confiança. O que é isso? Punições, penalidades, sanções. Então o poder disciplinar é a faculdade, é o poder melhor, né, de aplicar sanções ao agente público. Daí você lá no estudo específico da Lei 8.112 vai conhecer essas penalidades. Atenção, como regra é um poder interno, ou seja, atua somente no âmbito das estruturas administrativas, no âmbito dos órgãos públicos.
Todavia, hoje está bem pacífico na doutrina, tá? É reconhecida a possibilidade do poder disciplinar de natureza externa. Por exemplo, um estudante de uma escola pública. O estudante de uma escola pública, ele não é servidor público, evidentemente, não é? Foi admitido numa escola pública ou prestou vestibular para uma universidade federal ou estadual. Então ele não é servidor público de forma alguma, é um particular. No entanto, ele está submetido a um regime, né, a um regimento estabelecido por aquele órgão ou aquela entidade pública. E se ele desrespeitar esse regimento, o que acontece com o estudante? Ele não pode ser advertido, que nem um servidor público, não pode ser suspenso, que nem um servidor público. Daí lá, o servidor público pode ser demitido. O que é que pode acontecer com o estudante de escola pública? Ser expulso. Então, olha só, este é um exemplo do poder disciplinar atuando fora da estrutura dos agentes públicos, dos órgãos públicos, atuando de forma externa. Importante, tá, pessoal? O poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico, sendo correlato ao poder hierárquico. Olha, seria absurdo pensar que você poderia punir seu chefe, né? Muita gente gostaria, né? Tenho certeza que muita gente adoraria aplicar uma punição no chefe, mas não. O poder disciplinar, ele é correlato ao poder hierárquico. Você não consegue aplicar uma punição a quem está na mesma hierarquia ou quem lhe for superior. Então, poder disciplinar decorre e é correlato da hierarquia. Mas com a hierarquia não se confunde, são poderes separados. Perfeito? Seguindo então. Poder regulamentar e normativo. Constituição Federal, a nossa grande base, né, a Constituição Federal. Ela está no ápice aí da nossa pirâmide, do nosso ordenamento jurídico, né? Tudo decorre da Constituição Federal. O que é que diz a Constituição Federal? Você tem que saber isso, né? Também tem que conhecer Constituição Federal para o concurso do INSS, né? O que é que diz lá no artigo 5º? Eu não tenho a prática de escrever com essas canetas digitais. Eu sou muito velho, né, pessoal? Das antigas, da época do lápis. Ó, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Isso está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, somente o poder legislativo pode criar obrigações para os cidadãos, para as cidadãs. Só o poder legislativo pode fazer isso através das leis. Daí vem as normas primárias, lá previstas no artigo 59 da Constituição Federal, artigo esse que você não precisa conhecer para o concurso, tá joia? Exemplo, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional. São alguns exemplos de normas primárias. As normas primárias, as leis, em sentido amplo, podem fazer o quê? Criar obrigações. Só que algumas leis, elas criam obrigações de forma genérica, atribuindo ao poder executivo o dever de especificar, detalhar o comando criado pela lei. Isso é o poder regulamentar, também chamado de poder regulamentar ou poder normativo. Qual é o poder regulamentar? O poder de detalhar, esmiuçar, especificar um comando que existe na lei. E daí nós vamos chamar isso de normas secundárias. Então, exemplo, presidente da República edita um decreto para regulamentar alguma coisa que está lá numa lei. Isso é poder regulamentar. Olha só, problemas aqui com os nomes. Reserva-se, quem faz isso é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Reserva-se a expressão poder regulamentar para o poder dos chefes de executivo, via decretos regulamentares, especificar comandos contidos em leis. Prefeito, governador e presidente da República editam decretos regulamentares. Poder regulamentar. O que seria o poder normativo? É a mesma forma de poder, só que atribuído a outra autoridade que não o chefe de executivo. Então, por exemplo, quando uma agência reguladora expede uma instrução normativa, está regulamentando. Só que daí, para diferenciar da conduta do chefe do executivo, do presidente da República, nós vamos chamar isso de poder normativo. Quando um tribunal cria o seu regimento interno, poder normativo. Perfeito? Então, beleza. Vamos seguindo aqui. Poder de polícia. Poder de polícia. Gente, isso aqui não é polícia civil, nem polícia militar, tá? É muito mais amplo. Poder de polícia é o poder que tem a administração pública de limitar o exercício de direitos individuais. Limitar o exercício de direitos. E por que faz isso? Então vamos lá. Poder de polícia.
o poder de limitar o exercício de direitos, limitações ao exercício de direitos, em razão da segurança ou em benefício do interesse público. Em razão da segurança, em nome da ordem pública, é o conceito antigo. Ainda cai em concurso público da seguinte forma, é o conceito antigo. Qual que é o conceito moderno? O conceito antigo, limitar o exercício de direitos em nome da segurança. Mas o conceito moderno é poder de polícia, limitações ao exercício de direitos em benefício do interesse público. Este é o conceito atual. Exemplo, você quer abrir uma lanchonete. Você não tem que respeitar ordens de higiene, determinações, regulamentos de vigilância sanitária? Não vai ter que um agente do Estado fiscalizar para lhe conceder os alvarás para você poder funcionar a lanchonete, seu restaurante? Seu poder de polícia está limitando. Você tem o direito a ser empresário. O direito à livre iniciativa está na Constituição Federal. Como é que esse direito é limitado? Em favor da coletividade, então, por exemplo, em favor da vigilância sanitária, da saúde pública, para poder funcionar no restaurante ou uma lanchonete, você tem que ter os alvarás devidamente em dia, perfeito? Isso é o poder de polícia, gente. Alguns detalhes que você tem que saber sobre poder de polícia. O sentido amplo do poder de polícia abrange todos os atos estatais, inclusive os atos do legislativo. O conceito, o sentido restrito do poder de polícia, que é o mais adequado, é o mais utilizado em concursos públicos, diz respeito somente às intervenções, sejam gerais, sejam concretas. Uma intervenção geral é um regulamento administrativo. Uma intervenção concreta, a concessão de uma autorização, de uma licença, porque para conceder autorizações e licenças, você teve que ser fiscalizado. Então o seu direito foi limitado. E um ato material, por exemplo, teu restaurante estava lindo e maravilhoso, no dia da inauguração. Meses depois, tá um nojo. A gente não sabe o que é banheiro, não sabe o que é cozinha. Aparece um agente da fiscalização, vê que você lá no início estava cumprindo as regras, os regulamentos, que são determinações abstratas e gerais, mas agora não está mais respeitando os regramentos que possibilitaram aquela licença, você vai ser interditado, aquele estabelecimento vai ser interditado. Isso é um ato material do poder de polícia. Perfeito? Outra diferença que tem que ter, a diferença que você deve conhecer, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia administrativa restringe atividades que são lícitas, enquanto que a polícia judiciária atua reprimindo atividades que já são ilícitas. Então olha só, ser empresário e ter um restaurante é uma atividade lícita. Quando aparece um agente de fiscalização para verificar se você está cumprindo as regras de vigilância sanitária, por exemplo, isso foi a atuação da polícia administrativa. Agora vamos ali no aeroporto de Guarulhos, vamos ali no Porto de Santos, peguei um contrabando, a Polícia Federal, a aduana, pega um contrabando, um descaminho. Essa atividade já é ilícita, são crimes do Código Penal. Então, quando o Estado atua reprimindo uma atividade ilícita, como por exemplo contrabando e descaminho, nós vamos dizer que isso é a atuação da Polícia Judiciária. Perfeito? Então, vamos lá, para finalizar isso daqui, tá? Abuso de poder. Nós temos o excesso de poder e o desvio de poder. Esses poderes administrativos, percebi que faltou aqui o slide de poder vinculado e poder discricionário, gente? Então, rapidamente aqui, presta atenção, olha só. Poder vinculado. O agente público atua de acordo com a lei. No poder discricionário, a lei permite que o agente público tenha uma margem de escolha. O poder de polícia, a propósito, é bem caracterizado pela discricionariedade. Mas esses poderes, o vinculado e o discricionário, nós vamos ver um pouquinho na revisão sobre ato administrativo, tá joia? Então vamos lá, finalizando aqui com abuso de poder. Excesso de poder e desvio de poder. O poder é para ser usado em favor da coletividade, é para ser bem utilizado. Excesso de poder, quando o agente quando o agente exorbita suas atribuições. Então, você não tem competência para aplicar a penalidade de demissão e ainda assim aplica essa penalidade. Se você não tinha essa competência, exorbitou as atribuições do seu cargo, você atuou com vício, defeito de competência, você excedeu o poder.
E o que é o desvio de poder? Desvio de poder, você tinha competência para realizar algo, mas ao invés de fazer o ato administrativo visando o bem da coletividade, você realiza o ato visando uma finalidade particular, um interesse próprio ou de terceiros, mas não um interesse público. O que é que você fez? Um desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade. Ok, pessoal? Essa foi mais uma revisão para o concurso INSS. Nos vemos em outra aula acelerada para matar todo esse edital aí da prova que está breve, né? Em maio essa prova. Vamos lá estudar, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.